O lobo acorda cedo. É, eu fui colocando, por exemplo, coloquei esse lance aqui de Klabin, quem não viu ontem, falando do volume. Como isso aqui chamou minha atenção, tá? Porque o ativo em si não era propriamente. Quando você olha isso aqui, você fala assim: ah, isso aqui tá espetacular, sensacional. Não, mas esse padrão de volume aqui chamou muita atenção, tá? Vale a pena para o cara perceber aqui, ó. Na hora em que estava tudo ainda vindo nessa situação aqui inicial, o volume vinha mais ou menos normal. Sobe, faz volume e tal, o volume vinha crescendo aqui, ó, com esses candles. De repente fez um volume muito forte numa região de resistência. E o segundo volume, segunda queda, também com volume muito forte. Logo em seguida, o ativo voltou a subir. Ele vinha fazendo esse movimento. E quando fez isso, o volume não correspondeu. Observa que ele fez um volume bom e na segunda vez aqui, na mesma região, o volume mingou. Aí você fala, ah, mas aqui podia ser por causa do feriado. Sim, podia ser por causa do feriado. Tem essas coisas que distorcem um pouco. Seja como for, chama a atenção esse padrão de volume. E novamente, observa esse candle com o volume dele e olha esse candle com o volume dele. Observa que são volumes muito altos, acima da média, na região de que vinha da resistência e que, se o cara foi ousado, quer dizer, não é para qualquer um operar isso. Tá? Eu, por exemplo, não opero Klabin, então eu nunca teria visto isso aqui no dia a dia, portanto, não poderia ter operado. Não é um ativo que fique no meu radar, eu não olho mesmo. Mas um cara que olhasse, ele poderia ver isso aqui e falar: porra, cara, com esses níveis de volume, toda vez que bate naquela resistência, se perder esse meião aqui, eu não preciso nem esperar perder aqui embaixo. Se perder a abertura desse candle 168, aqui, ó, o cara fala: porra, de repente eu vendo. Tava acima da média de 20, quer dizer, um pouco mais temeroso e tal. Eu, pessoalmente, provavelmente não teria vendido aqui, mas teria vendido aqui. Quando perdesse essa mínima, eu teria vendido. Um cara muito ousado poderia vender essa perda. Mas isso aí é para assim, os doidos, né? Pessoal é, que anda de moto a 400 por hora, esses caras, né? Não sou eu. Mas aqui dava venda. Ó. Não precisava ter esperado romper e tal, tá? Por conta do padrão de volume. Eu achei isso interessante, eu acho que valia a pena ressaltar isso para vocês. Não foi a única coisa, tá? Teve também aqui em REC V3, que vinha nessa congestão de um tempão, e aqui esse candle fez um volume gigante, cara. Não está aqui na tela, mas se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver que isso aqui tem um volume mesmo muito grande. Eu tenho o gráfico dela por aqui em algum canto. Lembrando que eu estou em JBS, tá? Então, REC V3. Olha esse volume aqui. Esse é o volume que eu estava falando. Olha o candle e olha o volume que fez. Vinha nessa congestão. E quando fez esse volume aqui, olha isso, cara. Tá? Aqui o cara fala assim, bom, não tinha saído da congestão ainda, tá? A gente volta lá no desenho, fica mais fácil de ver. Não tinha saído da congestão ainda. Mas com um brutal volume que veio da zona de resistência dada pela congestão, o cara já fica muito, muito assanhado para pensar em vender. Eu não venderia aqui na cara no suporte. Mas, poxa, na hora que passou aqui, durante o candle aberto ainda, nessa hora, que também teve volume grande, ó, também teve volume, porque o do lado é tão grande que distorce. Mas observa que esse volume é maior do que a média, bem maior do que a média nesse candle. Ele é bem superior à média dos outros volumes. Então, ele não parece tão grande dado o colega do lado. Né? Você está do lado de um cara de 2,20 m, você que tem 1,85 m e é alto, não vai parecer tão alto, mas continua sendo um cara de 1,85 m. Essa situação aqui. Então, isso aqui já estava vendo aqui durante isso. E observa também que a banda de Bollinger está abrindo. A banda de Bollinger vinha relativamente estreita, ameaçou abrir a de cima aqui, mas ela abriu, esse candle aqui abriu a banda de Bollinger de baixo. Então, não é um candle contra o qual você goste de operar. Ou pelo menos que você deveria gostar de operar. E aí tem mais. Ó. Esse pivô de alta em São Martinho, também achei bem interessante. Eu também não opero São Martinho. E aí vocês vão falar assim, porra, Campos, por que você não opera essas coisas todas, cara? Você podia operar, afinal de contas, você tem capital, tenho, tá? E daria para você operar tudo isso. Não, não dá. Esse é um erro muito comum. As pessoas acham que porque elas têm muita grana, ou têm bastante grana, elas podem operar a torcida do Flamengo toda e aí vai tomar conta de todo mundo. Cara, pega 10 coelhos, bota numa sala e fala assim, vou tomar conta desses 10 coelhos. E não pode ter reprodução de coelho. Você não vai conseguir. Passa uma hora ali, você tem uma hora que você vai distrair, tem uma hora que você vai dar mole. Nessa hora você vai estar com 100 coelhos, ao invés de 10. Então não dá para tomar conta de muita coisa.
Tá? Eu, depois de muitos e muitos anos fazendo isso, muitos anos mesmo, tentando fazer trade em muitos tipos de ações diferentes, eu cheguei à conclusão, já há muitos anos atrás também, que eu consigo tomar conta de 4 a 5 ativos. Tomar conta no sentido de conhecê-los, conhecer bem. Eu conheço na intimidade, eu sei como é o padrão que eles fazem, eu consigo perceber esses detalhes que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu consigo perceber durante a formação do ativo, do dia, do candle. Então eu consigo ter um potencial, não de antecipar, porque antecipar é sempre uma furada, mas de me posicionar, preparar. É aquele negócio. Eu não, se você vai correr, aquelas corridas, né? Você pode sair, ficar sentado, encostado lá no boteco, esperar o cara dar o tiro de partida e você sair correndo. Vai ser mais difícil. Outra coisa é você vai lá pra frente, se posiciona naquela posiçãozinha meio ridícula, que os caras ficam abaixadinhos, mãozinha no chão, né? Tal, e fica ali esperando. Você não corre antes do cara dar o tiro, mas você fica preparadíssimo pra correr. Na hora que o cara dá o tiro, você é um dos primeiros a sair. Essa é a ideia. Então, por isso que eu acompanho poucos ativos e recomendo, enfaticamente, que se procure acompanhar poucos ativos. Porque não dá mesmo pra você fazer tudo isso. Eu sei que vocês não vão acreditar, eu sei que a maioria não acredita e vai continuar fazendo. E daqui a pouco o cara vai se arrepender, porque ele vai cair na real e vai falar, pô, realmente o cara tem razão, bicho. É difícil acompanhar muitos ativos bem. Eu posso acompanhar 100 ativos, mas vou acompanhar todos eles mal. Eu não vou ter nenhum que eu seja bom. Tá? Eu posso, por exemplo, o cara que trata de carro, não trata de carro não, conserta carro. O cara pode consertar Volkswagen, Ford, Citroën, Peugeot, Mercedes, porra, Kia, não sei o que tal. Pode. Porra, mas um cara que seja especialista só em Volkswagen, por exemplo, só, o cara lida só com motor Volkswagen, o cara tem, porra, formação naquilo, estuda aquilo, o cara tá sempre misturado ali com aquelas coisas da Volkswagen. Ele vai ser muito melhor mecânico de um carro Volkswagen do que o outro que trata da torcida do Flamengo. Essa é a ideia. O especialista, no geral, ele é muito melhor do que o generalista, faz serviço mais rápido, mais eficiente, mais barato e com mais consistência. É o caso. Bom, de qualquer forma, SMTO fez esse pivô aqui. Ó. Observa que esse candle não fez o pivô. Esse candle não forma o pivô porque ele não fecha acima daquela máxima, tá? Essa linhazinha verde. Ele fecha ainda abaixo dela ou em cima dela. Portanto, não é um pivô. O pivô está aqui. Porém, muita gente vai olhar isso aqui e fala assim: poxa, isso é um candle de ignição. Indubitável. Se você olhar o volume também, é um volume considerável, sai da média de 20. Tem cara de volume de ignição. O ativo vinha subindo, corrigiu na média, fez o movimento. Perfeito. Isso aqui é análise técnica clássica perfeita. Faz um candle, que é um candle de indecisão, diga-se de passagem. Isto aqui na terminologia do All Brooks é um doji, como isso aqui também é um doji, como isso aqui também é um doji, como isto é um doji. Ele amplia o nome para incluir todos aqueles candles que não sejam decisivos, são dojis. É a forma que ele fala, aquele negócio. Quando você estuda um cara durante tantos e tantos anos, você acaba absorvendo parte disso, né? É inevitável. Então esse é um candle de indecisão, mas esse não. Tá? Esse aqui não. Quando passou dessa máxima, o cara operou. Ou um muito ousado esperou fechar o candle anterior e na abertura, como abriu para cima, o cara já entrei aqui. De qualquer forma, fez um pivô de alta e na sexta-feira muita gente vai ter entrado nisso, tá? Esse aqui é o semanal, se eu não me engano. E na sexta-feira muita gente vai ter entrado nisso e não vai entrar na segunda-feira. Teve também Soma. Aqui em Soma, cara, eu acho que vale a pena ver o seguinte. O ativo vinha não muito bem. Deu um belíssimo repique de várias semanas. Cedeu um pouco. Candle forte, desagradável dentro disso. Observa que esse candle mata uma, duas, três, quatro, basicamente 5 semanas de subida em um único candle. Isso tem sempre um significado. Essas contagens de candles que eu faço são... Tá na Alemanha, meu irmão? Ah, que legal. É, Essas contagens de candles são muito importantes. Porque, por exemplo, um candle como esse aqui, ó, observa o que, é que ele fez. Ele matou 1, 2, 3, 4, 5 semanas de subida com um candle. Mas vamos voltar nesse. Então, aqui os corpos vinham diminuindo, observa. Está subindo, mas os corpos começaram a diminuir. Aqui estava bonito.
Aqui eles começam a diminuir, ó, começa a diminuir o corpo e aumentar a sombra no alto. E aí vem esse candle. Óbvio que não era fácil o cara operar aqui na perda do candle 27. Assim, é fácil falar. O gráfico está pronto, todo mundo é gostoso, todo mundo é macho. E aquele negócio, o Leão já morreu, todo mundo fala que eu teria matado ele na unha. Quando ele estava vivo não tinha muita gente agarrado no Leão tentando matar ele na unha. Então na hora do vamos ver, é fácil falar depois, mas não acho que muita gente teria operado isso aqui vendido, não. Só o pessoal da volatilidade, né? Porque percebe isso e aí faz a venda de volatilidade, mas é um trade curto, o cara não teria ficado até aqui embaixo. Talvez, muito provavelmente teria saído na média de 9. O cara faz o trade, beleza. Até aqui, todo mundo comprado, todo mundo pensando na subida. Correção, vamos nós. Faz esse movimento. Observa que é um movimento que também não é um movimento muito vigoroso, candlezinhos pequenos, e aí, ó, o corpo começa a diminuir e muita sombra superior. Fiquem atentos nisso. Fiquem atentos nisso. Tá? Em algum time frame menor, isso aqui é uma bandeira. Tá? Esse aqui é o semanal. Tá? Eu sei pelo número das contagens. Mas isso aqui é o semanal. Então, se você olhar isso aqui no gráfico diário, vamos olhar aqui no gráfico diário, soma. Soma 3. A gente olha o semanal aqui, ó. O semanal aqui. E isso aqui é uma bandeira. Tá? É essa bandeira aqui. Tá? Porque ele fez o topo, caiu, sobe e vai cair de novo. Essa parte é isso. Isso aqui, que é uma bandeira no semanal, tá? Mas não é uma bandeira clássica, por quê? Porque você não tem uma movimentação forte antes, para baixo, para fazer a bandeira. Mas, quando você olha aqui no diário, você observa que fez isso aqui. Quando perde esse nível tinha que voltar lá. Isso aqui tinha que voltar lá. Tá? No mínimo aqui, para testar se romper. E não foi. Amarrou. Amarrou, embolou, fez um gap, perde esse meio. Quando perde esse meio aqui, a gente volta no desenho. Quando perde esse meio aqui, ó, o cara fala, parou, acabou. Quem estava comprado tinha que sair, se não tinha saído antes por nenhum motivo, tinha que sair ali. Se não saiu, o cara podia pensar em vender, mas eu não venderia na cara da média de 20. Então eu não venderia, por mais que o candle fosse, durante a formação do candle, muito bacana, eu não venderia na cara da média de 20. É contra a minha natureza fazer isso. Mas na hora que fecha aqui, isso é um pivô de baixa. Temos um topo, um fundo, um topo, um fundo mais baixo. Pronto, acabou. Isso é um pivô de baixa. Essa movimentação de alta já era, e aqui o cara tinha que vender. Lógico que falar que ia vender aqui ou ali é sensacional. Mas pouca gente teria feito, a maior parte das pessoas não teria feito. A venda aqui não. A venda aqui era para todo mundo que opera esse papel fazer, venda. E aí ele veio, chegou essa semana no suporte. Ora, quando ele chega no suporte, ele já está 26% abaixo da média de 20. Aqui começa a ficar esticado. Observa que aqui acontece o contrário do que aconteceu lá. Corpo grande, corpo menor, corpo um pouquinho maior, menor que aquele, mais sombra. Menor do que aquele, mais sombra. A sombra é menor fisicamente, mas ela é proporcionalmente bastante maior do que aquela, porque o corpo é diferente. Então aqui o troço está freando. É quando você vê um cavalo freando, você puxa a rédea e ele começa a dar aquela freada. Tal. Então, quem está chegando aí agora, galera, volta o vídeo, começa a ver em 1,5 ou 1,7 aí, que tem algumas informações que podem ser interessantes no iniciozinho, tá bom? Para ir para a Aline, para o Carlos. Carlos já chegou tem um tempo, Leonardo. A galera aí. Vocês têm um bando de gente sem nada para fazer domingo de manhã, gente. Vocês não dormem, não? Pô, ficar de conchinha na caminha, né? Aquelas coisas. Eu achei que não ia ter ninguém aqui, rapaz. Então, Soma tem essa característica. Eu estou aqui analisando alguns gráficos que eu botei ontem. Isso aqui é Uzi Minas, tá? Esse padrão é um. A expressão correta para esse padrão, ela começa com C, termina com U e acaba. É horrível operar esse padrão. Eu já tomei tanta porrada disso que eu não opero. Eu não opero mesmo. Tá? Não opero. Isso é um diamante. Não está um diamante perfeito. Você fala assim, Campos, mas isso aqui não é um diamante perfeito. Eu concordo com você. Porque esse fundo aqui no meio, ele não está de acordo com o que é a ideia original do diamante. Cara, mas close is close enough. E isso aqui, para mim, é um diamante. Funciona como tal e eu não operaria. Observe que o diamante é composto de um alargamento, tá?
que já por si só é horrível de operar, e que depois ele começa numa contração. Essa é a contração de volatilidade, é um triângulo. Então, se você dividir isso aqui em duas partes, você vai ver que tem um alargamento do lado de cá e um triângulo simétrico do lado de cá. Tá? O triângulo é razoavelmente simples de operar, mas o alargamento não. E você tem tudo misturado. Cara, isso dá tão. É um festival de stop. Toda hora que o cara tenta operar isso aqui dá stop, pelo menos pra mim. Tá? Pelo menos pra mim. Toda vez que eu tento operar esse negócio, eu tomo stop pra cacete. E aí eu não gosto de tomar stop, porque stop enfraquece a tua moral. Não é nem pelo prejuízo. O prejuízo financeiro é horrível, tá? Eu concordo, é muito ruim. Mas se você estiver fazendo dentro do seu controle de risco normal, beleza. O ponto é que isso enfraquece a tua moral. Toda hora você entra no trade, toda hora você toma uma tapa. Toda hora você entra no trade, toda hora você toma uma tapa. Porra, aí, cara, é... se enfraquece qualquer um, né? Você fala, pô, pelo amor de Deus, eu não quero. Aí o cara para de operar aquele troço, ou aquele modelo, ou aquele setup, ou aquele ativo, e daqui a pouco o troço aparece. Então a melhor coisa a fazer quando acontece isso é ficar de fora. Tava indo tomar cafezinho na padaria, hein? Que coisa, rapaz. VBBR, eu vi há umas semanas atrás, tava todo mundo muito animado com o VBBR porque ela tava fazendo esse movimento aqui, ó. Ela fez isso. E aí o pessoal tava animadíssimo com o VBBR. Pelo menos aqui no canal. Toda hora aparecia. Foram assim uns 4, 5 dias de muitas perguntas. Foi nessa fase aqui. Toda hora aparecia um. E aí, VBBR, VBBR, VBBR. Porque o cara só vê essa parte. Pois é, ele não olha o semanal. Eu não gosto de operar rompimentos de barras elefantes. Aí você fala assim, Campos, você não gosta de porra nenhuma. Não é que eu não gosto de nada, cara, mas o lance é o seguinte: 15 anos, eu estou completando 15 anos de mercado, fazem com que você comece a ficar muito seletivo naquilo que você quer fazer. Por quê? Porque você começa a perceber que certas coisas, para você, né, no meu caso, para mim, elas dão muito errado. Ou não é que dê muito errado, elas tendem a me dar muito estresse. E eu não é legal você operar no mercado, pô, cheio de estresse. O estresse faz parte, mas não é legal você ficar ali desesperado o tempo todo. Então, esse tipo de ignição eu tento evitar. Porque eu sei que muito frequentemente faz um padrão como esse aqui. Óbvio que eu não sabia o que ia acontecer aqui na frente. Mas esse padrão aqui, ó, isso é muito comum. Muito comum. Depois disso, faz isso. Sim, eu não sei te dizer um percentual, porque eu não tenho isso de cabeça, mas é frequente, mesmo muito frequente. E isso aqui, cara, deixa o cara desesperado, porque ele entra nesse rompimento e ele vê o troço cair, antes de ir. Ele muitas vezes vai, algumas vezes não. Mas esse estresse aqui eu prefiro não ter. E aí eu vi os caras fazendo isso aqui e tinha esse que entra. Aí fez essa movimentação e todo mundo vê BBR todo dia perguntando alguma coisa. Aí você olha no gráfico e fala assim, poxa, aonde está isso? Isso está aqui, ó. Aí você olha e fala, pô, tem uma resistência do semanal ali, ó. Aqui. Aqui. É a mesma região. Você fala assim, mas não é o mesmo número. Não, não é o mesmo número, nunca vai ser o mesmo número. É região. Isso, isso, isso estão no mesmo nível. Aí você vem aqui para trás e olha assim, ó. Aqui está no mesmo nível. 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 E você fala, porra, o troço tem dificuldade para passar ali, está no mesmo nível. Você fala, pô, o troço tem uma dificuldade desgraçada para passar ali. Sim. Além de tudo, tem a nossa velha e boa média de 200, que estava passando aqui em cima, assim, do semanal. Sou eu o cara que vai operar isso? Não, eu não vou. Mas você vai deixar de ganhar dinheiro, porque podia ter rompido aqui, isso aqui podia ter subido 50%. É verdade. Você ia deixar de ganhar 50%? Ia. Sem nenhum tipo de remorso. E é isso que é muito interessante. As pessoas têm que aprender a deixar o dinheiro na mesa sem sentir remorsos. Tá? O pessoal fica desesperado porque alguém está ganhando dinheiro e não sou eu. Meu irmão, alguém também está perdendo dinheiro e não é você. Pensa esse outro lado. Tá? Você quer ser o cara que está perdendo dinheiro também? Porque assim, não tem só o lado que só ganha, né? Tem o outro lado que alguém perdeu. Alguém perdeu dinheiro. Não necessariamente nesse trade, mas alguém perdeu dinheiro. Se você for entrar em todos os trades que tem e que aparecerem, você vai ganhar muito nos, perder muito nos outros. E aí? Como é que vai ficar? Então, não fique desesperado porque você não está fazendo todos os trades. Não vai acontecer, não tem como acontecer. Você não vai conseguir fazer todos. Nem os bancos fazem, olha que eles têm muita grana e têm funcionários especializados em diversos tipos de setores para fazer isso. Então, quando fez isso aqui, eu fiquei muito desanimado de fazer qualquer tipo de operação. Eu já não faria, porque não é um ativo que eu opere.
Mas eu não gosto disso. Quando fez essa segunda tentativa de passar a média de 200 aqui do semanal e falhou, ó, nisso, aqui, ó, o cara tinha que ficar muito, muito, muito esperto. Porque faz esse candle, depois faz esse, e novamente esse, e não passa, mesmo nível. Isso quer dizer que não vai passar? Não, isso não quer dizer que não vai passar. Mas quer dizer que tá ruim para burro de passar. E aí você olha para trás e vê uma opção de níveis nesse mesmo patamar. Então não é ali que eu quero me posicionar. Ou eu me posiciono aqui em cima, espero passar e faço alguma coisa, ou espero ele voltar aqui na média, ó, ali nos 17 e tal, por aqui, e me posiciono de novo. Por quê? Porque o ativo está subindo. Aí veio, foi, volta e vai. Então, paciência para esperar é importante e tal. Entendeu? É muito importante esse tipo de paciência, esperar. Mas as pessoas não têm muita paciência para esperar. E aí, toma trola. Esse aqui, ó. Esses aqui já são de anteontem. Foi sexta que eu botei. Susby, ó. Susby abriu num gap violento para baixo aqui, cara. Mas olha esse suporte. Eu marquei, era um suporte, né? Foi resistência dessa galera toda. Foi suporte aqui e vira suporte aqui. Então as setinhas estão apontando que era resistência e virou suporte. Ela abriu no brutal gap, não sei porquê, também não me interessa. Mas esse gap perdeu isso aqui, ó. Topo, topo do mesmo nível. Ó. Um topo, o topo, o topo. Esse nível aqui do meio é um pescoção. Não podia perder. Perdeu no gap. Isso, quando perde em gap, mesmo quando volta, cara, isso aqui tende a depois forçar para baixo. Mas não foi o que aconteceu. Segurou aqui, tá? Segurou, fez um candle fortemente comprador. O volume disso aqui foi animal. E eu me posicionei em opções do lado. Eu vendi put. Eu vendi puts aqui em cima. Tá? Vendi put. Quer dizer, se o ativo continuar caindo, eu vou ficar com o SUSB, que é um ativo que eu gosto. Assim, fundamentalisticamente falando. Vou ficar com ela aqui num preço aqui em cima. E depois faço mais coisas aqui para baixo, como é do meu padrão usualmente trabalhar. Quem não fez nada, fica atento, porque esse candle é muito comprador, ele está em cima do suporte. Se a pressão vendedora não continuar, não conseguir empurrar isso aqui para baixo, dá trade ali, pelo menos nem que seja de retorno na média. Então, quer dizer, eu fui mostrando essas coisas aqui e tal. E aí eu queria mostrar para vocês, aqui eu já não quero mais mostrar isso, que deve estar gravado, que está feito. Eu estava em JBS e eu queria mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que eu vou fazendo.